Aleluia. Glória a Deus. Queria convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 27. Todos encontraram, amém? Trago-lhes uma palavra da parte de Deus a respeito de bênção. A bênção de Deus nas nossas vidas. Como ela funciona, né? Diz a palavra de Deus assim: e aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E Isaac respondeu: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Então, pois, toma as tuas armas da tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, e para que minha alma te abençoe, antes que eu morra. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então Rebeca falou a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe a minha alma diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que te mando. Vai agora ao rebanho, traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, e para que te abençoe antes da sua morte. Então Jacó disse a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu sou liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não benção. E lhe disse sua mãe: meu filho, meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz, vai e traze-me. Vira a página. Vamos para o final da história. Lá nos Meandros. Hein? A sua não vira? Versículo 27. E chegou-se Isaac a seu filho Jacó, então o cheirou das suas vestes e o abençoou. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e da abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem,
e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai. Então veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também a ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: não reservaste, pois, para mim alguma bênção? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens tu só apenas uma bênção, meu pai? Abençoa-me a mim também, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. Então respondeu Isaque a seu pai e disse-lhe: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Até aqui. Amém? Podem tomar assento em nome de Jesus. Eu quero me deter nessa história com vocês nessa noite, e de maneira todo especial no capítulo 27, versículo 3 e 4. Agora, pois, disse Isaque para Esaú: vai, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma. Agora vem o mistério: e para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. A palavra de Deus está dizendo que para Isaque oferecer a Esaú a bênção da primogenitura, abençoá-lo com a bênção da primogenitura, ele necessitou comer, alimentar o seu corpo físico. Mas não seria o seu corpo físico quem abençoaria. Ele está dizendo que era necessário fortalecer o seu corpo físico para que a sua alma, a alma do pai, abençoasse o filho. Nós estamos diante da bênção de um patriarca, não é?
nós sabemos que a bênção de Deus, ela é uma bênção que tem dois componentes. Se ela for uma bênção espiritual, ela é de um componente apenas, que é o componente espiritual. Mas se ela for uma bênção material, ou que envolva questões materiais, como aqui está apresentado, né, na bênção da primogenitura, que era uma bênção que envolvia tanto questões espirituais quanto materiais também, para o abençoado, aí nós temos a presença, dentro da bênção material, da própria bênção espiritual. Ou seja, quando nós, igreja, pedimos a Deus uma bênção material, e eu já ensinei isso aqui há um tempo, há dentro da bênção material uma coisa chamada graça. E é esta graça o aspecto espiritual contido dentro da bênção material. Para que a bênção na nossa vida seja uma bênção de Deus, ela não pode ser uma bênção somente material. Ela tem que vir carregada de graça. Ela tem que vir carregada de unção. Quando recebemos alguma bênção que não é carregada de graça, não é carregada de unção, ela é uma bênção que não permanecerá na nossa vida. Ela é uma bênção que não procede de Deus. Muitas pessoas ficam frustradas quando se consideram abençoadas. Muitas vezes dão culto em ação de graças a Deus por uma bênção. Muitas vezes reconhecem e agradecem a Deus pela bênção, e de repente, alguns dias depois, se desesperam, ficam atônitas, porque a bênção, do jeito que veio, desapareceu. Do jeito que a bênção se apresentou a ela, a bênção evaporou, e elas permanecem desorientadas, sem saber o que aconteceu. A Bíblia diz que nós não receberemos coisa alguma que seja bem para a nossa vida. Isso está lá no primeiro capítulo de Tiago, que não venha do Pai das luzes, não é? Que não venha de Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo, Ele é o Pai das luzes, é a luz do mundo, é a luz que ilumina o mundo. Não receberemos bênção alguma, não chegará a nós bem algum que não venha do Pai das luzes, mas bênção que seja de Deus para nós. Bênçãos que podem ser espirituais, mas também podem ser materiais. E quando elas forem materiais, o conteúdo de graça e de unção estará legitimando aquela bênção como uma bênção de Deus. E é esta graça e esta unção o sustento da própria bênção na nossa vida. É muito comum nas igrejas nós pregarmos, pregadores pregarem, e pastores ensinarem, os crentes conversarem a respeito de um princípio básico que diz que toda bênção adquirida por meio da oração deve ser mantida por meio da oração. Por quê? Porque ainda que seja uma bênção de Deus na nossa vida, é fundamental entender que ali, naquela bênção, mesmo material, há um componente espiritual. E foi aquele componente espiritual que ativou a bênção, deu significado à bênção, deu legitimidade à bênção.
Porque quando a bênção não tem esse conteúdo espiritual de unção e de graça, ela não se sustenta. Ela não se sustenta. Não é fácil alcançar, aliás, é muito fácil alcançar uma bênção de Deus. O difícil é ativá-la. O difícil é fazer com que ela seja liberada. Se nós abrirmos lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, nós vamos ver que naqueles versículos 3 até o 7, Deus está dizendo que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos celestiais. Com toda sorte de bênçãos nós já fomos abençoados, não é? Toda sorte. Ou seja, não há absolutamente nenhuma bênção que nós venhamos a necessitar que ela já não tenha sido dada a nós. O problema é ativá-la, o problema é liberá-la. Daí é que surge a necessidade do componente espiritual. Daí é que surge a necessidade de nós estarmos entendendo o componente espiritual. Aqui você veja o exemplo clássico, não é? O patriarca Isaac, ele estava prestes a morrer, já não enxergava dos olhos, ele já estava bem avançado em idade, sua esposa Rebeca ainda jovem, mas ele muito idoso, muito velho. E antes que ele morresse, ele queria abençoar o seu primogênito. Todos vocês conhecem a história, né? Na verdade, o primogênito, fisicamente falando, foi Esaú. Mas Esaú, que também era um trapaceiro, ele fez uma trapaceada. Ele trapaceou contra Jacó quando ele tem a cara de pau de chegar diante do pai e dizer: eu sou teu primogênito. Mas ele já havia vendido a bênção da primogenitura. Ele faltou com a verdade. Se ele havia renunciado à bênção da primogenitura, o primogênito, por direito, seria Jacó, não ele. Rebeca sabia da negociação da bênção da primogenitura. Rebeca, que já estava irada com Esaú, porque Esaú, ele casou com 2 mulheres hetéias. Quando Abraão casou com uma mulher, seu avô, de sua pátria, de sua nação, de sua fé, quando seu pai Isaac casou, Abraão mandou buscar para Isaac uma mulher da sua parentela, casou com uma hebreia, Rebeca, uma mulher da sua fé. Ele quebrou o princípio bíblico e foi procurar entre as mulheres de Canaã, as mulheres pagãs, idólatras, feiticeiras. Ele não zelou pelos princípios de seu avô, pelos princípios de seu pai, de sua mãe. Ele simplesmente abandonou os princípios, resolveu seguir a vida independente de Deus, sem Deus. Não estava nem aí para a bênção da primogenitura. Vendeu por um prato de lentilha. O irmão que valorizava a bênção da primogenitura e qualquer bênção era Jacó. Esaú só valorizava a bênção material. E mesmo assim que não envolvesse nada espiritual, porque ele não era um homem espiritual. Mas Jacó valorizava e desejava muito. Diz a Bíblia que quando ele nasceu agarrado no calcanhar de seu irmão, porque ele queria tomar
tomar a primogenitura, ele queria passar à frente. Deus, antes dessa confusão toda, já havia profetizado sobre isso. Eu falei um tempo atrás aqui na pregação. Deus já havia profetizado. Isaac conhecia a profecia. Deus havia dito, ó, o maior vai servir ao menor. Rebeca conhecia a profecia. Rebeca juntou dois fatores: a profecia de Deus e o fato do seu filho não ter nenhum zelo por valores espirituais e ir casar com duas mulheres cananeias, idólatras, feiticeiras. Ela comprou a briga. E ela deu uma ordem. Você vê que no capítulo 27, versículo 8, diz assim: agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Eu estou te mandando. Eu não estou te pedindo, é ordem. Jacó ainda tentou pular fora do esquema, não é? Mas mãe, isso vai redundar em maldição contra mim. Aí ela sentenciou dizendo, e sentenciou sobre a vida dela também, dizendo: venha essa maldição sobre a minha vida. Ele falou: bom, então eu te obedeço. Qual é teu plano? Tu vai se passar por teu irmão, que teu pai parece que perdeu o juízo. Teu pai perdeu o senso. Teu pai está querendo abençoar o cara que não dá valor à família, não dá valor à fé, não dá valor a Deus, não dá valor aos princípios bíblicos, não dá valor a nada. Ele quer abençoar com a bênção da primogenitura e o camarada já vendeu essa bênção, já é dele. Então houve um processo ali terrível, onde todos vão pagar caro, não é? Todos vão pagar caro. Ela vai pagar caro porque ela vai mandar depois o filho se refugiar em Harã, lá na Babilônia. E o seu irmão Labão estava morando por lá. E ele só volta 20 anos depois, quando Rebeca já havia falecido. Ou seja, ela nunca mais vê o filho. E ele nunca mais via a mãe. Maldição sobre ele também, porque o irmão queria matá-lo. O irmão estabeleceu: assim que meu pai morrer, eu só vou esperar o período do luto do meu pai. Quando passar o período do luto, eu mato o meu irmão. Maldição para todo lado. Rebeca fez a coisa certa? Não. O direito dela estava correto, mas, como eu tenho pregado aqui algumas vezes, eu tenho dito: os fins não justificam os meios, não é? Às vezes você pode estar certo, correto, em toda a tua avaliação, mas a maneira com que você vai agir está errada. Aí você vai, ou eu vou, pagar um preço altíssimo, porque terá consequências. Talvez ela tenha achado que não tivesse consequências porque Deus havia profetizado. Eu entendo o seguinte, com a minha xícara aqui, né? Deus profetizou não para dar legalidade ao que ela viesse a fazer. Deus profetizou como um sinal para ela e para o marido se reunirem e tomarem uma decisão em conjunto e obedecessem aquilo que os fatos se desenrolaram. Ou seja, ele havia renunciado à bênção da primogenitura. Você vai dar primogenitura para um ímpio? A Bíblia diz que nem todo que se diz judeu é judeu. Você vai dar a bênção da primogenitura para um camarada que não atende os princípios da família? Não tem respeito pela fé bíblica de seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe? Vem, toma a decisão de viver sem Deus. Você vai dar a bênção da primogenitura para esse camarada? Cara que já vendeu a bênção para o irmão, e o irmão é louco para ser abençoado porque era um homem espiritual. A profecia de Deus era para que eles usassem de um caminho lícito,
Porque Deus é poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder para solucionar de alguma maneira limpa, clara, sem usar de pecado, de trampa, sem usar de maquiavelismo, sem usar de maldade, de fraude, de embuste. Ela quis do jeito dela e pagou o preço. E ele não devia obedecer. Não se obedece. A Bíblia é muito clara, né? A gente não deve obedecer ordens que sejam antibíblicas, não é? Eu estou aqui como autoridade constituída por Deus, mas se eu proferir alguma ordem antibíblica, fujam. Fujam. Vão embora. Vocês não têm obrigação de obedecer. Por quê? Porque acima de todos nós está Deus. Eu não posso ser legislador, criar uma norma nova agora. Há um juiz e um legislador, que é Deus. Só Ele estabelece o que é a lei e o que não é. E o que deixa de ser é a autoridade dele. Eu não posso substituir a Deus e agora deu na minha telha de exigir de vocês alguma coisa que eu acho bíblico, mas não é. É antibíblico e é evidente que é. Fujam, desapareçam para longe do pastor João. Entenda em nome de Jesus. Mas eu quero me fixar naquele texto que diz: alegra a minha carne. Eu preciso comer. Faz um guisado saboroso. É minha comida predileta. Ele está dizendo assim: me oferece um guisado saboroso. Me oferece um alimento saboroso, para que o meu corpo físico se satisfaça. E a minha alma vai te abençoar. Uau! Ele próprio, ele divide a bênção em bênção da primogenitura, com conteúdo material e com conteúdo espiritual. Porque quando ele fala alma, é o espírito, é o coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele diz, me oferece um alimento, você observa que ele pede uma caça para Esaú. Vai, pega teu arco, tua aljava, pega tua arma, vai para o campo e me traz uma caça. Ele fala no singular. Mas Rebeca entendia desses mistérios do patriarcado, do relacionamento com Deus, da bênção divina. Ela vivia num ambiente de milagre ali. E naquele ambiente, qual é a decisão que ela toma ao orientar Jacó? Vai no nosso rebanho, ponha lá 2 cabritos. Não ponha uma oferta, ponha 2 ofertas. Ou seja, vamos preparar uma quantidade maior, uma quantidade de comida suficiente, que energize bem esse homem patriarca, porque ele vai abençoar. É a hora dele abençoar. E na hora dele abençoar, para que o Espírito abençoe, para que a alma abençoe, ela entendeu de colocar a porção dobrada. Oh, aleluia. Veja, às vezes as pessoas, elas não entendem que a bênção vem de Deus, mas Deus usa
seus instrumentos na terra para gerarem a liberação da bênção, ativarem a bênção. Duas coisas iriam ativar essa bênção e liberá-la ao mesmo tempo. Uma dependia da outra. A ativação seria feita pelo Espírito, ou no linguajar dele, pela alma dele. Mas a energização da capacidade dessa bênção viria pelo corpo físico. Dentro das igrejas, as pessoas não entendem muito esse princípio bíblico. Quando elas vão buscar uma bênção na igreja, elas não se preocupam com o estado do abençoador. Abençoador que eu digo, não Deus, todos nós sabemos que Ele é o abençoador, mas Ele se faz instrumentalizar ou por um pastor, ou por uma líder de oração, ou por uma pastora, por um irmão. Ele vai instrumentalizar. É através do irmão, é através do pastor, do pregador, do profeta, da líder de oração ou da irmã de oração, que são instrumentos abençoadores do maior abençoador. O abençoador já liberou. É o que Deus disse em Efésios 1:3. Eu já vos abençoei com toda sorte de bênçãos. Agora vem um outro abençoador, que é o instrumento. Aí as pessoas vão ao abençoador e não estão querendo nem saber se o abençoador está com fome, deixa de estar com fome, se está em necessidade, se deixa de estar. Vai lá com a cara de pau mais sem vergonha do mundo, pede oração, espera a bênção, vira as costas e vai embora. O princípio está quebrado. O princípio está quebrado. Aleluia. O primeiro requisito de Deus para nós sermos abençoados por uma bênção divina, primeiro, é estarmos em Cristo. Já preguei aqui também algumas vezes isso. É estarmos em Cristo. Deus não tem compromisso algum de abençoar quem quer que seja que não esteja em Cristo. Compromisso não, Ele pode porque Ele é Deus, Ele é soberano. Mas compromisso Ele não tem. Ele não tem. Aleluia. Uma vez que estamos em Cristo Jesus, nós precisamos ter discernimento de que a bênção que nós queremos, ela tem um conteúdo espiritual. E o que dá vida à bênção, o que traz a bênção das regiões celestiais, do mundo do espírito, até a tua casa e põe ela de frente para você, é a unção e a graça de Deus, é o conteúdo espiritual. É o conteúdo espiritual da bênção que vai ativá-la, vai liberá-la. Aleluia. É o que está explicado aqui. Alimenta o meu corpo, satisfaz a minha necessidade física, me energiza para que eu tenha condições de abençoar. Vamos a Gênesis 2:7. O que está escrito lá? Em Gênesis 2:7 está escrito que Deus havia criado o homem, né? Há pessoas que falam da criação e formação como um ato só. Eu costumo separar, né? Deus havia criado o homem. Depois de criado, Deus foi
formar o homem do barro da terra, do pó da terra. Ok? Num versículo lá para trás, Deus falou que criou. Acabou de criar. Onde foi, não sei, um dia Deus vai explicar. E depois ele vai formar o homem. No que ele vai formar o homem, ele que já havia criado, está escrito na Bíblia que ele já havia criado, ele vai... 1:27 é onde criou e 2:7 é onde formou. Então ali onde ele formou, ele vai fazer o quê? Ele vai soprar o fôlego de vida desse homem nas narinas daquele boneco. E quando ele sopra, ele está abençoando esse homem que ele criou. Como? Dando a esse homem um corpo físico. Porque Deus queria que esse homem, que era espírito, não vivesse no reino espiritual ainda. Ele tinha que viver no reino material, físico. Então ele joga esse homem pelas narinas do boneco. Ele joga esse homem dentro do boneco e o boneco mexe, toma vida. Com essa xícara aqui não dá para entender muita coisa, né? A gente não vai muito longe, mas vamos até onde pode. E aí o homem é abençoado. Ele passa a dominar em toda a terra, a governar, a dirigir tudo. Ele passa a ocupar o espaço todo como dominador da terra. Deus delega para o homem esse domínio. Todos até aí estão acompanhando? Quando você abre lá em João capítulo 20, você vê Jesus, na hora de Jesus dar a maior bênção que o homem depois da ressurreição precisaria, Jesus também vai soprar. Jesus sopra do mesmo jeito. Qual era a maior bênção que o homem receberia após a ressurreição? O Espírito Santo. Jesus aparece ali naquela casa, no meio dos apóstolos. Os apóstolos se arrepiam todos. Porta fechada, Jesus se apresenta. Paz, Senhor. Paz seja com todos. Todo mundo impactado. Jesus não fala mais nada, ele só diz o seguinte: recebei o Espírito de Deus. Uau! Bênção por meio do sopro. Aí a gente começa a entender um pouco, né? A passagem de Gênesis. O abençoador homem, imitando Deus, ele vai precisar usar o arco, a boca. A língua vai desfechar palavras de bênção. Essas palavras de bênção, segundo Provérbios 18:21, elas contêm vida, poder de vida e de morte. Ele vai abençoar com poder de vida. Ele vai abrir a boca para soprar estas palavras, soprar, lançar essas flechas. Estão pegando ou não? Dá um glória a Deus, senão vira igreja batista aí, da mais tradicional que existe. Não tem nada contra os batistas não, que de vez em quando eu me excedo em dar comparação boba. Então veja bem, é fundamental você compreender que a mecânica, a dinâmica da bênção, ela é uma só. É no abrir da boca. É no abrir da boca. A tua vida já está em Cristo Jesus. Você já está abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais. Você já está abençoado. Agora você tem que pegar a chave daquilo que vai liberar a bênção, daquilo que vai abrir a porta
para liberar a bênção, para que você tome posse dela. Porque de que adianta uma bênção que fique guardada no depósito celestial? Só serve para mais tarde você chegar lá e chorar diante da bênção e falar: poxa, o que faltou para eu receber na terra? Isaac está explicando. Há um conteúdo físico. Ele estava idoso. Ele estava cansado. Ele precisava se energizar para poder soprar o hálito de vida daquela bênção que seria soprada mediante o seu espírito. Aí ele vira e diz: prepara um guisado saboroso, do tipo que eu gosto. Ninguém sabia melhor como ele gostava do que Rebeca, que era a esposa dele. E ela falou: bota dobrado, são 2 cabritos. Bota ele bem fortalhão. Por quê? Imagina comigo um balão, né? Uma bexiga, uma bolinha de gás, de soprar. E ela vai abrindo, vai expandindo. Imagina, você precisa que a bola, o balão, não é? Seja grande, esteja cheio e ele seja utilizável como balão. É como a bênção. Enquanto uma bexiga vazia não vai ser útil. Tem que haver dentro dela componente de unção e componente de quê? De graça. São componentes espirituais que equivalem na Bíblia ao sopro do Espírito. Aí você vai soprar. Você vai soprar para dentro dessa bexiga, dessa bola. Você vai soprar o hálito de vida, o ar. Quando você pegar a bola cheia, você não vê o ar, vê? Sim ou não? Não. Você não vê o ar. Se eu furar essa bola, o que acontece? Ela volta a se recolher. Ela não tem mais utilidade de novo. Por quê? Perdeu o ar. Então veja, a bênção equivale a esse balão. Se perder o componente unção, se perder o componente graça, não tem valor nenhum, não tem funcionalidade, não tem como você ter utilidade. Porque o que é uma bênção? Uma bênção, em primeiro lugar, no hebraico quer dizer intervenção sobrenatural de Deus. No portuguesão nosso, bênção quer dizer habilidade ou capacidade para prosperarmos. Não é? Há pessoas prósperas em muitas áreas da sua vida. Há outras prósperas em algumas. Há outras prósperas em uma, em duas. Você está entendendo? Então, na medida em que a pessoa vai sendo abençoada naquela área da vida, esta pessoa torna-se próspera naquela área. Não é? Se você tem um contra-cheque, está aposentado, e aquele contra-cheque, né, é pago mensalmente a você, você não tem que se preocupar. Aquilo ali é uma bênção financeira. Ou seja, você tinha uma habilidade profissional. Aquela habilidade te conduziu a você ter uma prosperidade na vida financeira. Há pessoas que têm habilidade para construção e elas constroem um monte de coisas, depois vão desfrutar daquele trabalho, vão viver daquela renda. Era uma habilidade profissional que acarretou uma capacidade que a levou a viver de renda mais tarde com o fruto da profissão dela.
Ou seja, a prosperidade financeira, econômica, muitas vezes ela começa a partir de uma bênção. Uma bênção que você receba. A bênção que você recebe de Deus desenvolve em você alguma habilidade. E essa habilidade, ao longo dos anos, vai criar uma prosperidade naquela área. Há homens e mulheres que são prósperos no amor, são prósperos no casamento, são prósperos na criação dos filhos. Há homens e mulheres que são prósperos no trabalho também, são prósperos da vida, uma vida saudável. E há outras pessoas que são prósperas só em algumas coisas. Por que elas são prósperas só em algumas coisas? Porque as bênçãos que as alcançaram naquelas coisas. Nas outras ainda não. Então a bênção significa uma habilidade. Uma habilidade para você prosperar. Porque Deus é próspero ou Deus é pobre? Deus mora no barraco? Não, Ele é rico. Não é? Qual foi o homem que Deus mais elogiou aqui na terra, abaixo de Jesus Cristo? Foi Jó. Ele chamou Satanás, foi tirar sarro com as caras de Satanás e disse: por onde é que tu anda? Eu ando passear a terra. Ué, mas tem igreja que diz que Satanás está amarrado? Não, não está amarrado ainda. Ele vai ser amarrado no capítulo 20 de Apocalipse. Satanás está em liberdade. Ele passeia na terra. Ok? Entenda, em nome de Jesus. Não é o tempo ainda de amarrá-lo. No milênio ele será amarrado por 1000 anos. E quando acabar os 1000 anos será solto. E depois que será solto, vai vir a guerra Gog e Magog, onde será aprisionado de novo e lançado no fogo eterno de fogo e enxofre. Hoje ele está andando. Ele sabe onde você está. Ele está ao teu derredor, rugindo como leão. Ele não é leão. Leão é Jesus, leão da tribo de Judá. Ele ruge como leão, porque ele imita Jesus Cristo. Ele é um imitão. E ele está em total liberdade. Ninguém amarra Satanás. Está amarrado Satanás. Só se tu estiver chamando o demônio de Satanás. Mas se tu não estiver chamando o demônio de Satanás, tu não tem como amarrar Satanás. Porque ele vai ser amarrado. Viste meu servo Jó? Por onde tu anda, diabo? Ah, eu ando por passear na terra. Sabe onde o diabo está hoje? Passeando. É duro, mas é verdade. Entende? É culpa do homem. Entregou tudo para ele. Amou o pecado e virou as costas para Deus. Viste meu servo Jó? Sincero, reto, temente a Deus, se aparta do mal, plá, 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 plá. Quem é esse homem que é chamado Jó, tão elogiado por Deus? Deus se gaba dele. Eu nunca ouvi Deus se gabando de mim. Mas Deus se gaba de Jó. Uau! É tremendo isso. Deus gabou-se para Satanás de Jó. Ele era um cara bilionário. Bilionário. Uau! Então eu posso ser próspero e ser humilde. Você pode ser próspero. Você pode ser rico e humilde de coração. Uma coisa não proíbe a outra. Não proíbe. Você não tem que andar se martirizando para agradar a Deus. A Bíblia ensina que não precisa. Não há necessidade. Por quê? Porque eram 2 bilionários. Era Deus no céu e Jó na terra. Deus era dono de tudo. É ouro, diamante, brilhante, tudo no céu. O trono de Deus, o salão celestial, a visão de Isaías capítulo 6. É um Deus de pura glória, pura riqueza. E o homem que Deus resolveu se gabar na terra, rico, bilionário. Entenda, uma coisa não precisa prejudicar a outra.
Quando Jesus falou que era mais fácil um rico, um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu, é por causa do coração dos ricos. Estão presos ao dinheiro. Jó não tinha o coração preso ao dinheiro. Ele não tinha o coração preso a nada, nem a esposa, nem ao dinheiro, nem à saúde, nem ao patrimônio, nem aos filhos, nada. Porque ele disse: ainda que eu morra, nele eu esperarei. Faltava mais nada, só morrer. Só morrer. Perdeu todos os filhos. A mulher mandou ele blasfemar de Deus e morrer também. Os amigos começaram a acusá-lo de pecador. Ficou sozinho, com cacos, coçando o corpo. Perdeu tudo, mas não perdeu a integridade, não perdeu a fé. É um exemplo maravilhoso para nós. Entenda em nome de Jesus o que Deus está querendo dizer nessa noite. Há um conteúdo espiritual. Quando você está com a vida plantada em Cristo, tu pode até perder tudo que tem, mas é para ganhar dobrado. O diabo pode destruir? Pode. Pode. Até pode. Pode matar os filhos? Pode. Pode te arrebentar financeiramente? Pode. Mas saiba que Deus é maior para te dar em dobro. Em dobro. Por quê? Porque é condição sine qua non, é condição indispensável. É estar em Cristo para ser abençoado. Deus tem compromisso com você. Você está marcado pelo Espírito de Deus. Você está marcado pelo sangue de Jesus Cristo. Há uma aliança entre você e Deus, e essa aliança é feita no sangue do Cordeiro, do Filho unigênito do Pai. Entenda, você é marcado pelo sangue de Jesus. O Espírito de Deus habita em você. É templo do Espírito o teu corpo. Compreenda. Então, assim como aquela bola, eu preciso soprar. Só que para eu soprar, eu tenho que ter força. Eu tenho que ter força. Porque se eu soprar e eu não estiver em condições físicas boas, o ar que eu soprei volta-se para trás e resiste ao meu sopro. O próprio ar que eu soprei. Então eu preciso ter força. Por isso é tão necessário nós atendermos à oferta e ao dízimo dentro da igreja, para que o pastor, as obreiras, todos que trabalham na igreja, não andem chorando. A própria Bíblia diz isso. De que aproveita um pastor, um obreiro, dentro de uma igreja que esteja chorando, que esteja ferido, acuado, que esteja com fome, que esteja passando necessidade? De que vai te aproveitar isso? É por isso que Isaac virou na hora da bênção, falou: primeiro alimenta meu corpo, para que eu tenha energia para abençoar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.